Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos versículos mais impactantes e, olha, mais poderosos do Novo Testamento. É uma verdadeira chave para a gente entender o que é autoridade espiritual. Vamos começar com o versículo em si, que é uma promessa, assim, bem dramática e profunda feita por Jesus aos seus discípulos. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. São palavras com um peso enorme, né? Para a gente conseguir desvendar de verdade esse versículo, vamos fazer uma pequena jornada. Primeiro, vamos dar uma olhada na promessa de poder. Depois, a gente vai decodificar cada pedacinho. Em seguida, vamos voltar no tempo para entender o contexto da missão dos 70. Com essa base, a gente mergulha no que é autoridade espiritual e, por fim, como tudo isso se aplica na nossa vida hoje. Então, vamos lá. Começando pelo começo. A promessa de poder. O que significa na prática ter essa autoridade e proteção divina? Bom, o mais importante aqui é entender que não estamos falando de um manual de sobrevivência na selva, sabe? As serpentes e escorpiões são, na verdade, símbolos dos desafios que todo mundo enfrenta. Esse versículo é uma declaração muito forte sobre a autoridade divina que nos é dada para superar as adversidades da vida. Ok, agora que a gente já tem essa visão geral, que tal a gente pegar uma lupa? Cada palavra nesse versículo tem um peso gigantesco. Vamos analisar parte por parte para não deixar escapar nada do seu significado. É interessante notar como a frase é construída em 3 partes. É quase como uma escada que vai nos levando a uma compreensão cada vez maior de autoridade e segurança. Cada degrau aqui é fundamental. Vamos começar pela base de tudo. Eis que vos dou o poder. A primeira coisa a se notar é que esse poder não é algo que se conquista com o próprio esforço ou com força de vontade, não. Ele é um presente, uma concessão que vem direto de Deus. Isso muda toda a perspectiva, não é verdade? E aí a gente chega no coração da metáfora: pisar serpentes e escorpiões. De novo, não é sobre um confronto físico. A ideia aqui é ter domínio sobre as situações de ameaça, as tentações, as forças negativas que aparecem no nosso caminho. Essas criaturas representam tudo aquilo que tenta nos tirar do rumo. E para fechar essa promessa com chave de ouro, vem a garantia final: e nada vos fará dano. Isso não quer dizer que não vão existir dificuldades, mas sim que no meio delas a proteção divina é uma constante. É algo que fortalece a nossa confiança na providência de Deus. Mas sabe, para essas palavras fazerem ainda mais sentido, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em que momento Jesus disse isso? Porque o contexto, como quase sempre, é a chave de tudo. A cena era a seguinte: Jesus não estava falando para uma multidão qualquer. Ele estava dando instruções bem específicas para um grupo de 70 discípulos. E eles estavam de saída para uma missão muito importante: levar o evangelho e realizar milagres agindo em nome dele. E o resultado? Foi um sucesso! Eles voltaram super alegres, maravilhados mesmo. Contaram que até os espíritos malignos obedeciam a eles quando usavam o nome de Jesus. Quer dizer, eles viram na prática com os próprios olhos o poder que tinha sido confiado a eles. E é nesse exato momento de euforia que Jesus entra com a mensagem de Lucas 10:19. Ele aproveita essa alegria deles como uma oportunidade para ensinar, para aprofundar a compreensão sobre de onde vinha de fato essa autoridade. Então vamos pensar: o que essa autoridade divina realmente permitia que os discípulos fizessem? E, por extensão, o que ela significa para os que creem hoje? É super importante entender que esse poder não era só um escudo de defesa. Pelo contrário, era uma ferramenta para a ação. Ele capacitava os discípulos a intervir no mundo de forma positiva, expulsar demônios, trazer cura física, espiritual e emocional e, o mais importante, proclamar a mensagem de esperança do reino dos céus. Ou seja, essa missão foi um verdadeiro divisor de águas. Ela não só fortaleceu a fé dos discípulos por meio da experiência real, como também abriu caminho para que o evangelho se espalhasse, mostrando o poder do reino com sinais e maravilhas. Bom, toda essa história é fascinante, mas a verdadeira força desse versículo é que ele não ficou preso no tempo. Como é que essa promessa, feita há 2000 anos, conversa com o nosso mundo de hoje, com desafios tão diferentes? O paralelo é bem direto, né? Assim como os 70 discípulos enfrentaram oposição, os desafios de hoje podem ser vistos como as nossas serpentes e escorpiões diárias. O medo, a ansiedade, as tentações, os obstáculos que vêm de dentro.
Então, quando a gente traz Lucas 10:19 para os dias de hoje, estamos falando de usar essa autoridade espiritual para superar as dificuldades, para ter resistência espiritual diante das pressões e, claro, para continuar avançando na jornada da fé, mesmo quando o caminho fica difícil. Isso pode até parecer meio abstrato, mas dá para traduzir num processo bem prático, em 3 passos. O primeiro é identificar que serpentes e escorpiões são esses na vida de uma pessoa. É preciso dar nome a eles. O segundo é confiar. É lembrar que a força para superar isso não vem da gente, mas é um presente divino. E o terceiro é agir. É usar fé como um impulso para enfrentar essas situações com coragem. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Que serpentes e escorpiões, autoridade divina, pode ajudar uma pessoa a superar em sua própria vida? Refletir sobre isso é o que realmente transforma a escritura de um texto antigo em uma experiência viva, em algo pessoal.